E eu vou citar ainda Apocalipse 17, o versículo 14, diz o seguinte: e estas bestas, esse pessoal da besta, combaterão contra o Cordeiro. Vocês vão ver as leis, as perseguições. Você não pode pregar o evangelho pleno como nós estamos pregando aqui, essa doutrina dentro da tua igreja que você está congregando, nas televisões de Jesus, nas rádios de Jesus. Você vai saber por quê. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá. Nós não estamos do lado perdedor, não, irmão. Não é coitadinho do cristão, não. É coitadinho deles. Que eles já conheceram a verdade e estão aceitando essas mazelas da vida. Nós seremos, e Jesus os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores. Não tem ninguém superior ao nosso Deus. Nem de Bafomete, nem Diana, nem de ídolo, coisa nenhuma, nem Satanás, nada. E Satanás sabe que Ele é o Senhor. Tem igreja aí que coloca, Jesus é o Senhor, mas eles não pregam assim, Jesus é o nosso Senhor. Satanás diz que é o Senhor, mas nós dizemos, Jesus é o nosso Senhor, e Ele é superior a todos os senhores que você já viu falar. E Ele é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele. Quem estará com ele? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Grave isso, irmão, a palavra de fé para você. Apocalipse 17, 14. Não desanimar nunca, e vencerá os que estarão com o Cordeiro, não é os que estarão com o bode. E depois nós vamos te mostrar, você já conhece a figura do bode, do Bafomete, que a gente mostra, esses que estão à esquerda, que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então nós somos do Cordeiro do Senhor. Agora, o bode tem várias atrações, mas ele é um perdedor. Eu queria mostrar para os irmãos um livro que nós vamos fazer uma pequena cronologia dele hoje, que eu comprei. É um livro que eu já conhecia, da Sinagoga de Satã, falando justamente sobre essa estrela, que eu já fiz um estudo, não tive como publicar ainda. Essa estrela não é de Davi, não é do povo de Deus. Essa é uma estrela quando Salomão foi se juntar com aquelas mulheres profanas, aquelas concubinas dele, ele trouxe essa coisa, como é perigoso um servo do Senhor ir lá no mundo, e olha a desgraça desse símbolo que ele trouxe. Isso daqui representa o sionismo, o falso judaísmo desse protocolo do sábio de Sião. E eu sou descendente judeu, e isso aqui não simboliza o povo judeu. É um triângulo para cima, para enviar energia, e outro para baixo para receber energia. Isso aqui é do sionismo. Você vê que foi aqui que ele imolou os filhos dele a Moloque. Fez sacrifícios horrendos, entregando os seus filhos para agradar a deuses perversos, acerca dos quais o Senhor explicitamente dizia que não queria que os filhos de Israel tivessem qualquer tipo de relacionamento, de culto, de vínculo ou de coisa do gênero. E ele trouxe os seus filhos para cá. Ele era rei de Jerusalém, vivia ali em cima, no palácio dele, e você lê ele em 2 Crônicas, no capítulo 33, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército do céu, significando dizer não apenas o culto astrológico, mas a expressão exército dos céus, no Velho Testamento, ela é ambivalente. De um lado, ela designa astros e o culto astrológico. De outro lado, ela designa os poderes angelicais, principados, potestades e poderes, aos quais ele se submeteu, aos quais ele invocava e os servia. Diz que ele edificou altares lá em cima, no templo do Senhor. Hoje vocês estiveram na esplanada do templo, nas mesquitas de Al-Aqsa e de Omar, aonde estava o templo antigo de Salomão,
depois o templo reconstruído, depois o templo de Herodes o Grande. Mas ele fez isso ainda nos dias do templo do rei Salomão. Edificou naquele lugar altares a todos os deuses possíveis. E ele fez isso de modo a produzir o maior sincretismo que Israel jamais tinha conhecido. E adorou a todos os deuses que podia adorar. E encheu o átrio do templo da casa do Senhor de todos os ídolos e poste-ídolos e balaíns. Vocês imaginem só, vocês que viram na maquete aquele templo que tinha um átrio grande, ele encheu aquele átrio de lugares de cultos a todos os deuses possíveis. E como se isso não bastasse, ele trouxe os filhos dele aqui para o Vale de Inom, que hoje é essa coisa linda, né? Do lado de lá tem shows, uns shows maravilhosos, grandes artistas de rock, de música pop, ou orquestras sinfônicas. Tudo isso acontece ali, é de um charme extraordinário o lugar. E ele, no passado, trouxe os filhos para esse canto aqui, com pedras que havia em abundância, e ele queimou, amarrou as crianças sobre as pedras, queimou os seus filhos como oferta no Vale de Inom. E ele também fazia isso e adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, era feiticeiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes, invocava mortos, usava corpos de defuntos para fazer suas invocações, suas predições e os seus despachos feiticeiros. Tinha uma corte de feiticeiros que o servia e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito dentro da casa de Deus, dentro do templo, acerca do qual Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome. Ele fez isso e fez sem nenhum pudor. E mais do que isso, fez errar, ajudar, e aos moradores de Jerusalém ele corrompeu toda uma população. Quem quer que tivesse guardado ainda algum tipo de piedade no coração, teve a sua piedade corrompida. Foi uma geração como a gente assiste hoje no Brasil, uma geração inteira que se perdeu, que se corrompeu, que enlouqueceu, que falava no nome de Deus, juntamente com os nomes de todas as outras loucuras e com todas as outras práticas perversas possíveis. Ele fez uma geração inteira se perder, o que é seríssimo, de maneira que fizeram pior do que todas as nações pagãs à volta, e fizeram pior do que todos os que os tinham precedido aqui. Os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, os heteus, os descendentes dos nefilins, dos refaíns, dos zemumins, todos os que tinham sido híbridos sobreviventes do dilúvio. Diz o texto, ele conseguiu se tornar pior do que todos. Porque quando o indivíduo que tem algum conhecimento informativo de Deus resolve perder o temor do Senhor de vez, não existe feiticeiro, não existe pagão, não existe ser horrendo que consiga se tornar pior do que ele. Como disse Jesus, o segundo estado de uma pessoa assim é sempre infinitamente pior do que o primeiro. Quando a estrela de Davi
foi estampada na bandeira de Israel. Os Rothschild já controlavam os líderes israelenses, pois já estavam por detrás do movimento sionista, onde iniciaram em 1896. E financiara tanto politicamente quanto financeiramente aquele movimento. Os Rothschild são ocultistas que mantêm a população escravizada com dívidas através dos seus bancos e são os principais incentivadores da nova ordem mundial. O triângulo para cima significa o princípio masculino. O triângulo para baixo significa o princípio feminino. E também é representado pelo bode de Mendes, aquele homem masculino com cabeça de bode e seios femininos. O bode de Mendes, ou Baphomet, é a representação do próprio Satanás, a união do princípio universal masculino com o princípio universal feminino. O hexagrama é utilizado na magia, na bruxaria, na feitiçaria, no ocultismo, na alquimia, na astrologia e no cristianismo. É considerado um dos seus símbolos mais poderosos, pois ele é composto de um 6 dentro de um 6, dentro de um 6, dentro de um 6, ou seja, 6 pontos, 6 triângulos, 6 lados do hexágono, formando assim o 666, que é o número do General Supremo, tão esperado por eles, e também é o número da marca da besta. A estrela de 6 pontas não é um símbolo judeu, mas um símbolo egípcio que Israel adotou no deserto devido à sua apostasia. Esse símbolo, que é usado por Israel em sua bandeira, ao contrário do que dizem, não é a estrela do rei Davi, e sim Salomão. Segundo a Bíblia, em 1 Reis 11, em um dado momento Salomão se corrompeu, se afastou do Criador devido ao seu amor por suas esposas pagãs que o levaram a adorar deuses e construir altares e templos pagãos. Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar sobre os falsos judeus. Será que eles existem? Você já parou para pensar o que significa essa bandeira de Israel? Esse sol, essa estrela muito brilhante? Por que Israel teve que aceitar esta bandeira para se tornar um Estado independente? Será que existem falsos judeus por aí, nazistas, Illuminatis, milionários espalhados por esse mundão, vendendo os judeus por dinheiro? Bom, a Bíblia diz em Apocalipse 2:9, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Também em Apocalipse 3:9 diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. É notável agora algumas declarações de primeiros ministros de Israel, como por exemplo, Menahem Begin, que governou ali, foi primeiro-ministro de 1977 a 1983. E ele disse o seguinte, abre aspas, nossa raça é a raça mestra. Somos deuses divinos neste planeta. Somos tão diferentes das raças inferiores como eles são dos insetos. Outras raças são bestas e animais, gado, na melhor das hipóteses. Nosso destino é governar sobre as raças inferiores. As massas vão lamber nossos pés e nos servir como escravos. Impressionante essa frase de Menahem Begin.
hexagrama de 2 triângulos entrelaçados. Formado por 2 triângulos entrelaçados, este símbolo não é a estrela de Davi, cujos triângulos são sobrepostos. Simboliza os processos de involução e evolução. Com efeito, o triângulo que aponta para baixo apresenta a involução da energia divina que desce às formas mais boçais, ao passo que o triângulo voltado para cima indica a ascensão dos seres que a entendem a se divinizar cada vez mais. Estrela de 5 pontas. As 2 pontas para cima significam Lúcifer e seu reino. 2 pontas para baixo significam um homem como Deus, no lugar de Deus. É símbolo da adoração a Satanás, já estabelecida em várias partes do mundo. Uma outra pirâmide que é bem parecida com aquela que nós fizemos com a cruz templária. Aquela cruz que você viu é a cruz templária. Agora eu vou te mostrar a pirâmide que vem da cruz dos priorados de Sião, que já é uma cruz diferente. Essa é a cruz de Malta. Começamos dessa vez com a pirâmide. E você vai ver o que essa pirâmide vai se transformar. Para você ver o que a maçonaria, o judaísmo, que são os Illuminatis, ele esconde de nós. Olha aí a cruz de Malta, ó. Tá vendo? É a própria pirâmide. A própria pirâmide se transformando na cruz de Malta, que está na camisa do Vasco da Gama, que está em algumas bandeiras, que representa parte dos judeus da ONU que se encontram hoje lá nesse falso Israel. Olha what the Zionists are doing, and we understand that they have an endless well of money in order to propagandize and to brainwash people to be fearful of the Muslims and be fearful of the Arabs, and to create a panic that people, that even Orthodox people, some of them and many unfortunately, believe that you cannot return land to the Arabs because they're going to kill every Jew. This is pure Zionist propaganda. As I've said, history attests to the contrary. We even with neto de Abraão. Mas por que esse nome Israel? É nada mais, nada menos que um nome inspirado em deuses politeístas, pessoal. Israel. Isis, Ra, que são os deuses solares egípcios, assim como Jesus também é meio que encaixado num semideus solar, tá? Sempre quando o Horus está com o seu disco solar na cabeça, ele é considerado Ra também. Tem o Amon-Ra, enfim, e daí vai, né? Só se aprofundar na mitologia egípcia que vocês vão ver isso. E o El. O El vem daqueles deuses do panteão El Elyon, El Shaddai. Com certeza você já ouviu rádio de música gospel com esse nome, El Shaddai. Você já deve ter visto sorveteria, padaria, oficina, lojinha de R$1,99, que o crente adora botar esse nome no seu comércio. Não sei porquê. Ele pensa que esse nome El Shaddai está se referindo ao Deus que eles adoram hoje aí, ó. O Deus Pai de Jesus, ou os dois são um só, enfim, não importa. Que é o Yud-Re Vav-Re, mas não é, são deuses separados. São deuses separados. Eu vou até botar uma matéria aqui. Como está escrito no livro dos profetas, porventura, me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Deus está falando assim, porventura aquelas crianças que vocês sacrificaram lá foi para mim? Aquelas vítimas, Deus está falando de vítimas, de pessoas que vocês sacrificaram por 40 anos? Será que não foi a Moloque? Né? Será que não era Moloque que você estava sacrificando? Porque para mim não era, não.
Estevão narrando aqui, falando, ó, antes tomastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para adorar. Por isso transportei-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Deus está falando assim, eu mandei vocês para além da Babilônia, porque vocês adoraram a estrela, a Moloque, a sua estrela. Essa estrela, esse hexagrama que hoje os cristãos adotaram como um símbolo bonito, como um símbolo original de quem serve a Cristo, quem serve a Deus. Para que, mesmo que fosse o símbolo de Davi, um símbolo do judaísmo, para que eu vou judaizar? Você aceitaria islamizar o cristianismo? Então por que os pastores das igrejas cristãs estão aceitando judaizar o cristianismo, que é uma religião que nada tem a ver com Cristo? Você não sabe que os islâmicos também têm por pai Abraão. Ah, mas é porque os judeus têm por pai Abraão, os islâmicos também. Então fica essa observação para você aqui. Eu precisava gastar esse tempo aqui fazendo essas observações para você clarear melhor as ideias na hora de ver o documentário. E por fim, gastar esse tempo aqui fazendo essas observações para você clarear melhor as ideias na hora de ver o documentário. E por fim, existem três linhas de raciocínio sobre o hexagrama. Primeiro, as pessoas que acreditam que ele realmente diz respeito a Davi, ao símbolo, ao exército de Davi, era o símbolo que Davi usava para ir para a guerra, porque tem as letras, né, assim, tal. Existe quem defende. Existem aqueles que não defendem, aqueles que acham e têm certeza, como eu defendo essa tese de que não tem nada a ver com Davi, tem muito mais para Salomão, para Cabala, para magia, e vocês vão ver isso claramente no documentário, que esse símbolo é muito mais antigo do que você imagina. Tem nada a ver com Davi. Davi nunca teve estrela. Eu defendo essa tese e é isso que eu estou passando aqui. E existe a terceira tese aí, a terceira vertente, que é o quê? Que a estrela de Davi, essa aqui que eu vou pôr para vocês agora, essa estrela de Davi, ela é diferente do hexagrama, que a estrela de Davi é essa e um triângulo sobrepondo o outro, como vocês estão vendo aí. E o hexagrama é um triângulo entrelaçado com o outro, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Veja que falta de sabedoria. Dá na mesma. São 6 pontas, 6 lados, um número 666 aí exposto. Tanto faz. O que diferença dá se você olhar o sobreposto com o entrelaçado? Não vai dar a mesma figura, seja ela entrelaçada, seja ela sobreposta? Então essa é a pior das vertentes, aqueles que defendem que há uma diferença entre hexagrama e estrela de Davi. Eu precisava fazer essas observações, tá? Eu não acredito realmente que seja isso, e não acredito que seja estrela de Davi, e nem que haja diferença entre estrela de Davi e hexagrama. Primeiro que Davi nunca teve estrela. Esse é um símbolo pagão de Moloque e de tantas coisas mais que você vai aprender aí no documentário. Fique até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo e espero que vocês gostem.
Os escravos cantavam canções que falavam de Iá, de Moshe, do cativeiro da Babilônia e de diversas coisas que aconteceram muito antes da suposta vinda de Jesus, de Yeshua, Iá. Toda essa farsa de retratar os hebreus com aparência europeia e chamar os israelitas de judeus ganhou força com a supremacia branca. As imagens dos hebreus negros foram retiradas de circulação, enquanto as imagens dos hebreus brancos foram divulgadas em larga escala, assim como a palavra judeus e a palavra Jesus. Veja o pintor alterando as imagens. Esses são esboços de Cesare Borgia, feito pelo famoso pintor Leonardo da Vinci. Da Vinci criou a imagem de Jesus baseando-se na figura de Cesare Borgia. E essas imagens foram divulgadas que acabaram sendo aceitas como se isso fosse realmente a aparência física do Mashiach. Mas agora o conhecimento está se multiplicando. E mais uma vez isso entra em contradição com o ataque do Feliciano aos negros. Lembram? Disse que a África é um local amaldiçoado por Noé e que na verdade o continente africano foi amaldiçoado pelos brancos. Com essa história a gente começa a perceber mais ainda o caráter do Feliciano, que é duvidoso e questionável o tempo inteiro. Que tá aí, Feliciano, o Deus dos hebreus, dos israelitas, como vocês falam, não era branco, era negro. Galera, fiquem bem, beijos, até mais, valeu! Povo sofrido, esse povo preto que chegaram aqui nas Américas. Os livros de escolas, nós sabemos que os pretos, o povo escuro que chegaram aqui foram escravos, mas não sabíamos a sua história antes de eles chegarem aqui nessa terra. Agora nós sabemos que esse povo tão sofrido de pele escura, que vivem aqui no Brasil e em toda a parte do mundo e nas Américas, são o povo das 12 tribos de Israel.
tem perguntado sobre a estrela que eu uso aqui, olha, no meu peito, que brilha, que transmite uma força espiritual, porque quem conhece do mundo espiritual, quando vê a estrela no meu peito, estrela de Davi, presente na bandeira de Israel, a estrela que brilhou nos céus, que guiou os reis até Jesus, revelou os pastores, pousou na manjedoura onde estava Jesus no seu nascimento, estrela revelada também no Apocalipse ao apóstolo João, na destra do Todo-Poderoso, e da boca de Jesus saiu uma espada afiada para a batalha, uma espada para a luta, mas a estrela que tem o significado lá em Israel, eu cheguei agora há pouco tempo de Israel, e lá em Israel o significado dessa estrela é o escudo de Davi, é chamada de escudo de Davi, escudo da fé, escudo de proteção e um sinal para a atuação dos anjos de Deus, para que eles venham e se acampem, estejam com você na sua batalha. Eu creio nos anjos, mas é preciso entender que quem salva é só Jesus e ninguém mais. É só Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Mas os anjos de Deus estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que acreditam em Jesus, daqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que acreditam no sangue de Jesus, são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então os anjos estão ali a serviço deles. É a revelação espiritual. E a estrela, essa estrela aqui você encontra para comprar desse tamanho, menor, de todos os tamanhos. Em qualquer joalheria, qualquer loja você encontra para comprar. Mas o segredo da estrela de Davi é a unção. Esta estrela de 6 pontas, formadas de 2 triângulos, 7 guaridas. Essa estrela, que é o escudo da fé, ela foi ungida na torre de Davi em Israel. Ela tem a unção. A unção é que faz a diferença, e toda a diferença, total diferença. Então ela é o escudo de proteção, ela é o sinal para que os anjos de Deus estejam com você na sua batalha. Por isso que ela transmite esta força, esta luz, este brilho. E eu te abençoo aonde você estiver agora, em casa, no trabalho, na rua, aonde você estiver, eu te abençoo com a estrela de Davi, para que essa estrela brilhe também no seu peito.